Desde o dia que entregamos os nossos corações a Jesus, uma revolução acontece de dentro para fora em nossas vidas. Aquilo que era natural se torna eterno. Aquilo que era religião se torna verdadeiro. À medida que provamos do amor que flui do rio de Deus e da sua maravilhosa graça, somos constrangidos a uma consagração completa de todos os nossos projetos, sonhos e ambições naturais. Então, estamos preparados para receber o fogo que vem do céu, que nos refina, nos torna vasos de honra nas mãos do olheiro, nos levanta como verdadeiros trabalhadores da sua obra para a grande colheita de almas que já está madura, esperando apenas pelos ceifeiros. Jesus orou dizendo: Pai, levante trabalhadores. E agora chegou a hora de lançar as redes, estender o espaço da nossa habitação. Chegou o momento de frutificar. Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que alegria nós estarmos juntos e não conseguimos iniciar o nosso estudo de Gálatas na segunda-feira por causa de um problema técnico, mas hoje estamos aqui, quarta-feira, Deus é bom e eu tenho certeza que as resistências que aconteceram é porque vai ser um tempo de muita revelação, vai ser um tempo de muita vida e muita graça de Deus. Ontem a gente estava conversando com alguns irmãos falando sobre a importância disso que estamos fazendo, porque muitos cristãos constroem a sua vida em cima das experiências que eles têm. E não estou dizendo que experiências são ruins, que elas são fundamentais, mas quando você constrói a sua vida sobre uma experiência é perigoso, porque muitas vezes não vamos ter experiências e nesse momento aquilo que deveria ser sólido desaparece. Então, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é edificada, ela é construída pela revelação. Porque quando você tem revelação do propósito de Deus, quando você tem revelação da vontade de Deus, então você vai aprender a passar pelas dificuldades. E até mesmo quando você não tiver experiências da maneira como você gostaria, o fato de que você tem revelação vai te sustentar nesse momento, vai te fortalecer. Então, esse estudo de Gálatas tem o propósito de nos dar revelação sobre a graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque existia muitas vozes que estavam sendo ouvidas no meio da igreja. Existiam ensinos errados que estava levando as pessoas a perverter o Evangelho. Eles estavam se afastando do centro da vontade de Deus e do coração de Jesus. Por causa disso, ele escreve essa carta e eu tenho certeza que, da mesma forma que foi com os Gálatas, pode acontecer no nosso meio, de nós acabarmos perdendo a pureza, perdendo a essência da mensagem da graça de Deus. E o meu desejo aqui é ensinar você a compartilhar sobre estas verdades da graça do Senhor. Amém?
Então, se você está animado, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Se você tem papel e caneta, pegue aí o papel, pegue a caneta. Mas antes de a gente dar início, eu quero te convidar a orar junto comigo, no nome de Jesus, para que, assim como Paulo orou ali a igreja de Éfeso, para que houvesse no meio deles espírito de sabedoria e de revelação, também haja no nosso meio sabedoria e principalmente espírito de revelação, no pleno conhecimento da vontade de Deus. Feche seus olhos aí no nome de Jesus. Pai, obrigado porque estamos juntos e porque a sua palavra permaneceu durante todos os tempos e durante todas as épocas o Senhor preservou ela a nós. Obrigado porque temos acesso ao livro precioso. Obrigado porque o Senhor nos separou e também porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui estudando a Bíblia juntos. Eu oro em Teu nome, Jesus, para que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria. Em nome de Jesus, ensina-nos e nos leva, Senhor, a amadurecer na Tua vontade. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Pega a sua Bíblia então, abra comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos começar do início, a partir do verso 1. Antes, você precisa entender quem eram os Gálatas e quando a carta foi escrita. A carta aos Gálatas foi escrita ali por volta do ano 48 ou 49 depois de Cristo. E os Gálatas, que Paulo aqui se refere, não é uma igreja local apenas, mas a Galácia era uma região da Ásia Menor. Da mesma forma como nós somos da Igreja Videira, aqui em Pontal do Paraná, mas a Galácia era uma região, não era como uma igreja local. Então poderíamos dizer que a Galácia era como se fosse o litoral do Paraná, como se fosse um estado brasileiro. Era uma região que estava ali várias igrejas locais, né? Entre elas a igreja de Antioquia da Pisídia, a igreja de Listra, a igreja de Icônio e Derbe, e cada uma dessas igrejas pertencia a essa região da Galácia. E Paulo percebeu que a doença dos Gálatas, que eu já compartilhei com você no nosso último culto, se você não assistiu o nosso último culto de domingo, e você às vezes não entende as expressões que eu vou usar aqui, principalmente a doença dos Gálatas, te convido a assistir, entra no canal da Igreja Videira no YouTube e assista essa palavra porque foi muito preciosa. E a doença dos Gálatas, ela estava sendo manifesta em cada uma dessas igrejas. Então Paulo, percebendo isso, ele escreve essa carta. Vamos à leitura, Gálatas capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, a igreja da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria escravo de Cristo. Aleluia, aleluia. E é interessante que Paulo começa a carta aos Gálatas e em vez de cumprimentá-los, como normalmente nós fazemos, né? E aí, como que está a família? Tudo bem? Paulo não faz isso. Paulo começa falando com os Gálatas com uma
exortação. Ele começa chamando a atenção do povo e dizendo: olha, aquele que perverte o evangelho, aquele que começa a trazer uma outra mensagem a não ser o evangelho, que esse seja anátema. O que significa ser anátema? Talvez trazendo para a linguagem de hoje, é como se Paulo estivesse falando: ó, se alguém pregar um outro evangelho, e se alguém perverter o evangelho, que esse alguém vá para o inferno. Lançar um anátema é lançar uma maldição, é uma palavra de condenação. Anátema significa ser separado de Deus para sempre. E você precisa, logo aqui no início, você precisa entender: não existe, irmãos, doutrina neutra, não existe teologia neutra, não existe uma crença neutra. Ah, não, como muitas pessoas dizem, né? O que vale é a intenção. Não. Para Deus não é dessa forma. Para Deus existe a coisa certa, feita da forma certa, debaixo do entendimento certo. Porque muitas vezes, quando você não valoriza essa crença correta, a sua vida toda é afetada por ela. E eu falei isso na nossa palavra sobre a doença dos Gálatas, eu preciso reafirmar: a crença correta é mais importante do que o comportamento correto. E os Gálatas aqui, eles se perderam, eles perverteram o evangelho. E isso era tão sério ao ponto de Paulo lançar um anátema para aqueles que estavam fazendo aquilo. Vou te dar 2 exemplos bem básicos sobre a importância do ensino correto. Você já ouviu talvez aquela expressão que diz assim, ó: é normal, no meio da igreja existir o joio e o trigo. Você já ouviu essa expressão? Mas ela não está na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus está falando sobre o joio e trigo, ele diz que o campo onde há o joio e trigo é o mundo, não é a igreja. Na igreja não existe o joio e o trigo. E quando a Bíblia, o próprio Cristo se refere à igreja, ela nunca se refere à igreja como o campo, como o mundo. A igreja para Deus é a lavoura de Deus. É a lavoura onde o trigo está sendo preparado para a colheita. E quando Jesus fala que o joio e o trigo vão crescer juntos, ele está dizendo que não tem como obrigar o ímpio a viver como um crente. Não tem como eu forçar alguém a caminhar debaixo da mesma revelação que eu tenho. Preste atenção, se você não entende isso, você vai querer que todo mundo seja como você. E nós vamos nos tornar uma igreja seletiva, onde nós vamos escolher o tipo de pessoa que vai caminhar conosco. Não, então a nossa igreja é de um determinado tipo de gente, de uma determinada classe social, de uma determinada cor, de um determinado gosto. Não, irmãos. Nós estamos aqui para declarar o evangelho da graça de Deus a todos. Você pode dizer amém? Um outro exemplo e uma outra crença errada que muitas vezes traz danos ainda maiores do que esse que eu acabei de dizer é sobre a própria ceia do Senhor. Né? Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: aquele que come e bebe do pão indignamente, come e bebe para juízo. E tem muita gente que pensa que no dia da ceia só quem é digno pode participar. E um dia eu conversando com o irmão, ele falou para mim que já fazia 16 anos que ele não comia do pão e bebia do cálice, pelo simples fato de ele achar que não era digno de fazer isso. Você pode dizer: pastor, mas é verdade, está escrito isso, e a Bíblia ainda diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Tá, mas por que Paulo escreveu aquilo? E para quem Paulo escreveu aquilo? Porque a Bíblia diz que os Gálatas, no dia da ceia, eles comiam e bebiam de forma totalmente desorganizada, ao ponto de alguns ficarem bêbados no momento da ceia, ao ponto dos ricos comerem separados dos pobres, ao ponto de haver divisão na igreja, ao ponto de existir pecados gravíssimos lá. Mas Paulo, quando vai falar da ceia, ele diz que eles eram indignos pela forma como eles faziam a ceia. Então, indignos não é quem faz, mas é a forma como é feito. Se você for ver a palavra ali, indignamente, Paulo está se referindo, está usando aqui um advérbio de modo. Na língua portuguesa é um advérbio. Significa que ele não está se referindo aos coríntios, ele está se referindo sobre a forma como está sendo feito. Então, no dia da ceia, ele queria dizer assim:
tem que haver organização, tem que haver ordem, tem que haver decência, porque se não houver, vocês vão estar participando da ceia de forma indigna. E quem come e bebe do pão indignamente, de forma desordenada, de forma bagunçada, come e bebe para juízo de si. Daí você diz, tá, pastor, mas a Bíblia não fala que nós devemos examinar a nós mesmos? Sim, mas o versículo não acaba aqui, o versículo diz examinar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É uma ordem aqui. Então, pensa comigo, tem dois grupos de pessoas. O primeiro é aquele que no dia da ceia pensa, não, eu não roubei, eu não matei, eu não menti, eu não adulterei, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom filho, sou um bom esposo, sou um bom discípulo, eu dou o meu dízimo, eu faço minhas orações, eu vou no culto, então eu estou digno para tomar a ceia. Deixa eu te perguntar, essa pessoa, ela pode tomar a ceia, sim ou não? Irmãos, é claro que não, porque para ela não precisa de perdão, porque ela é tão boa, ela é tão maravilhosa. Ele está rejeitando Jesus, para ele não faz diferença se Jesus morreu por ele ou não, porque ele é bom. Esse não deveria participar da ceia, então. Mas vamos pensar num outro caso. Agora tem um irmão que no dia da ceia, ele lembra que ele pecou, que ele tratou mal a esposa, que ele não está orando como deveria orar, que ele não leu a Bíblia como deveria ler. E na hora da ceia, ele diz, não, hoje eu não estou digno para ceiar. Eu te pergunto, esse irmão está fazendo o que é certo ou ele está errado também? Ele está errado. Porque na verdade ele pensa que por conta dos pecados dele, ele não merece receber o perdão de Cristo. Em outras palavras, ele está rejeitando o perdão de Cristo. Ele está dizendo que o pecado dele é maior do que o sacrifício da cruz. E isso não é verdade. Os dois casos aqui estão errados. Os dois irmãos aqui da história estão equivocados. Então qual que deveria ser a nossa atitude diante da ceia do Senhor? Nós deveríamos chegar diante da ceia e dizer, Pai, eu reconheço que eu sou pecador, por mim mesmo eu jamais seria digno de estar aqui, mas eu confio na sua graça e eu sei que o seu sangue perdoa os meus pecados. Eu sei que o pão é o corpo do Senhor, que foi moído na cruz em meu lugar, e o castigo que me traz paz estava sobre o Senhor na cruz. Então, obrigado por me amar. Pensa comigo, irmãos, como a crença errada destrói a vida da igreja, porque nós temos um líder, e esse líder ele caminha debaixo de uma crença errada. Então, primeiro ele pensa que ele é bom. Então a gente pergunta, irmão, vamos liderar uma célula, vamos cuidar de vidas? Ele fala, vamos, mas por que ele fala vamos? Porque ele pensa que ele é bom, ele pensa que ser um líder de célula é fácil. Não, porque eu falo bem, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho muitos contatos. Esse líder, irmãos, ele vai ser um desastre, porque ele vai perceber que quando se tratam de coisas espirituais, não importa as habilidades, os dons, os contatos que você tem, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Quando se fala das coisas espirituais, não tem nada a ver com aquilo que você faz ou com aquilo que você é. Mas pensa de um outro lado, o irmão, na hora de ser convidado para liderar uma célula, ele diz assim, não, quem sou eu para liderar uma célula? Porque eu não conheço a Bíblia direito, porque eu não oro o suficiente, quem sou eu? Ele rejeita a oportunidade de liderar uma célula. Veja, a crença de que ele está sempre olhando para si mesmo, ou vai levar ele a ser um fracasso como líder, ou vai levar ele a rejeitar a graça que é ser um líder. Daí você me pergunta, mas qual que é o certo aqui então? É muito simples, você precisa aprender algo. Nós só podemos servir a Deus pela graça. Não importa as minhas habilidades, não importa aquilo que eu sei fazer, não importa aquilo que eu tenho ou aquilo que eu estudei, porque tudo que eu vou fazer para Deus depende única e exclusivamente da graça. E a menos que eu receba de graça, lidere pela graça, sirva pela graça, eu jamais vou conseguir agradar o coração do Senhor. Eu jamais vou conseguir ser um líder eficaz. Eu jamais vou conseguir ser um pai eficaz. Usa o mesmo exemplo dentro da sua família. Não tem como, porque aqueles que pensam que são bons, não, eu sou um bom homem. Então, por eu ser um bom homem, eu vou ter um bom casamento. Dele casa. E daí o casamento dele é um inferno. Sabe por quê? Porque existe uma crença errada.
Daí tem um outro que ele pensa assim, mas eu sou tão ruim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre, porque eu não fiz uma faculdade, porque eu sou... Então eu não vou casar. E daí, porque ele está sempre olhando para si mesmo, ele joga fora a bênção que é ser casado. Veja a importância da crença correta. E Paulo aqui começa a carta, já vou voltar aqui para o meu esboço, Paulo já começa a carta aos Gálatas, exortando os Gálatas, dizendo para eles, eu estou admirado com vocês, como que vocês podem sair da graça, como que vocês podem deixar a graça de Deus para um outro evangelho, como que vocês podem perverter a graça de Cristo e começar a disseminar coisas erradas no meio da igreja. Porque era isso que estava acontecendo aqui no livro de Gálatas. Alguns judaizantes entraram no meio do povo e começaram a ensinar doutrinas que não faziam parte da doutrina de Cristo. Eles diziam assim, olha, Jesus te salvou pela graça. Você foi salvo pela graça, mas agora você precisa guardar os mandamentos. Agora você precisa de obediência. Agora você precisa fazer algumas coisas para que Deus continue te aceitando. Veja, muitos cristãos, quando conhecem a Jesus, eles vão até Jesus porque eles ouviram a mensagem do amor de Deus. Veja, Jesus te ama. Ele perdoa os teus pecados. Venha como estás. Não é assim que você conheceu Jesus? Mas muitas vezes, após ouvir venha como estás, e você veio. Agora que você está na igreja, a pregação muda. E agora você veio como você está. Deus aceitou do jeito que você estava. Mas agora você tem que obedecer. Agora você tem que ser bom. Agora você tem que guardar os mandamentos. Agora isso, agora aquilo outro. Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Paulo então vem para alinhar esse ensino, para corrigir a maneira como eles criam. E Paulo faz 5 afirmações muito sérias sobre isso. Em primeiro lugar, em Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja só, Paulo diz que eles foram desligados de Cristo. Daí você pensa, eles perderam a salvação? Não. Eles continuavam salvos, mas agora eles deixaram de desfrutar daquilo que Cristo tinha disponível para eles. É como um galho de uma árvore. Enquanto o galho está conectado na árvore, a árvore dá para o galho nutrientes, água, vida. Só que quando esse galho é arrancado da árvore, ele deixa de ser um galho? Não, ele continua sendo um galho. Mas agora ele não vai receber a vida que está disponível na árvore. E Paulo está dizendo que quando nós pervertemos o Evangelho, quando nós começamos a ouvir um outro Evangelho, quando nós começamos a voltar para os preceitos do Velho Testamento, da obediência e do merecimento, nós nos desligamos de Cristo. É muito perigoso quando nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio merecimento. A segunda coisa, Paulo diz que eles decaíram da graça. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja, eles não foram mandados para o inferno, mas eles caíram da graça e voltaram para a lei. Irmãos, a graça é sempre um lugar mais elevado, a graça é sempre um lugar mais alto. Você cai da graça. Muitas pessoas, quando nós falamos sobre a graça de Deus, eles dizem, mas eu já provei da graça, eu já entendi a graça, eu já sei o que é a graça. E eles pensam que a graça é um ensino para novo convertido. Eles acreditam que graça é um ensino para pessoas que são novas na fé. Mas não, irmão, graça é que é a profundidade do Senhor. Lei, qualquer um faz. Irmãos, até um cachorro pode aprender a sentar, dar a mão, banar o rabinho e virar cambalhota. Então, se eu chego aqui para você e te prego a lei, te prego o merecimento, faça isso, faça aquilo. Qualquer treinador comportamental faz isso. Qualquer curso de desenvolvimento pessoal que você se inscrever vai te ensinar. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho da graça de Deus é
Deus aceita o homem independentemente das suas obras. Qual é a diferença entre graça e lei? Lei é favor merecido. Você trabalhou, então você merece o teu salário. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Mesmo sem merecer, você crê que Jesus fez o que você tinha que fazer e agora você vai receber o seu salário. Quem pode dizer aleluia? Outra coisa que eles faziam, eles tentavam justificar-se pela lei. Na verdade, eles achavam que eles mesmos poderiam se tornar justos diante de Deus. O problema daquela igreja é que era o seguinte: os irmãos ali, eles pensavam assim no dia que eles oravam: não, hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, hoje eu dei uma esmola para um morador de rua, então hoje eu vou orar. E quando eu chegar lá na célula, vai ser uma bênção. Hoje, se aparecer um demônio aqui na minha frente, eu vou expulsar o demônio. Mas por que ele vai fazer tudo isso? Porque ele está se sentindo justo diante de Deus. Mas ninguém pode ser justo diante de Deus na sua própria força. Ninguém jamais foi declarado justo diante de Deus baseado naquilo que ele mesmo tenha feito. E os Gálatas estavam sofrendo dessa doença. E por isso que eles foram separados da graça de Deus. Por isso que eles perderam, irmãos, a graça que é provada da abundância de Cristo. Porque só uma forma de eu ser declarado justo é reconhecer que Jesus é a minha justiça. É reconhecer que se não fosse por causa da graça de Deus, eu jamais seria aceito por Deus. Outra coisa que Paulo fala ali, que eles estavam querendo praticar a circuncisão. Gálatas 6,12 diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja, eles diziam que crer em Jesus não era suficiente. Tinha que crer e tinha que se circuncidar. Nos nossos dias hoje, a pregação é a seguinte: não basta crer em Jesus, tem que fazer alguma coisa. Não basta declarar que crê. O que você está fazendo? Né? Ou então o ensino errado, né? Me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Não, irmãos, não. Outro dia eu prego sobre esse versículo do livro de Tiago, mas os judaizantes queriam falar que só crer não era suficiente. Tinha que ter um comportamento, tinha que ter algo além da cruz. Não, não basta crer, tem que crer e orar. Não basta crer, tem que crer e ler a Bíblia. Não basta crer, tem que crer e dar o dízimo. Se você não der o dízimo, daí tem um problema aqui. Sempre tinha algo a mais, sempre tinha algo que faltava. E o apóstolo Paulo vem então e pega eles de jeito e fala: olha, eu estou admirado com vocês. Gálatas 3,13 também Paulo diz: sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo diz que eles estavam esquecendo do Espírito e tentando ser aperfeiçoados. O que é ser aperfeiçoado? É ser transformado, é amadurecer na força do braço. Mas eu vou te dizer, irmão, se você recebeu Jesus pela graça, sabe como que você vai ser transformado? Pela graça. Esses dias o irmão me procurou e falou: pastor, eu não dou conta mais. Deu por quê? Porque eu já tentei mudar. Eu já fiz de tudo para mudar e eu não consigo. Eu falei: irmão, então desiste de tentar mudar e pede para que Jesus, pela sua maravilhosa graça, te transforme à medida que você contempla a Ele, como diz o próprio apóstolo ali aos Coríntios. Lá no capítulo 3, ele diz no verso 18: nós somos transformados de glória em glória, à medida que nós contemplamos ao Senhor com o rosto sem o véu. O véu fala da lei do Velho Testamento. E à medida que eu lanço fora o merecimento, que eu lanço fora a lei, eu contemplo a Cristo. E quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu sou transformado por Cristo. E Paulo fala que eles estavam querendo ser aceitos por Deus pela sua própria carne. Então ele vem para exortar esses irmãos. Veja, esses eram os problemas dos Gálatas. E Paulo apela para que eles voltassem a caminhar pelo Espírito. E eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos estar aqui juntos é porque o Senhor quer nos ensinar a
andar no Espírito, ainda mais nesse momento de pandemia, mais uma vez, depois de um ano lockdown. É um momento precioso e fundamental para que a gente volte a falar da essência e da pureza do Evangelho de Jesus. Qual era o contexto dessa carta? As igrejas que Paulo havia estabelecido na Galácia estavam sendo perturbadas por esses homens que estavam pregando isso que eu acabei de dizer. E a autoridade de Paulo estava sendo questionada. Eles estavam dizendo: quem é você para vir pregar isso para nós? Porque Paulo, ele que tinha iniciado o trabalho ali na Galácia, mas ele não estava ali presente o tempo todo. Então ele começou a ouvir que as pessoas daquela igreja estavam falando sobre ele. Estavam dizendo: quem é esse Paulo que está aqui? Ali no versículo 13 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz que eles estavam acusando Paulo de ter um passado muito sujo. Então eles diziam: quem que é esse Paulo que está pregando para nós, sendo que até um tempo atrás ele era um pecador como nós? Não era esse aí que matava os cristãos? Não era esse aí que perseguia a igreja? Quem é ele para vir querer pregar para nós? No versículo 3 de Gálatas, capítulo 1 vai dizer isso. Eles também diziam que Paulo não era um dos apóstolos que caminhavam com Jesus. Então eles falavam: quem Paulo pensa que é para vir querer ensinar a Bíblia para a gente? Sendo que nem andar com Jesus ele andou. Se alguém tem que vir ensinar a Bíblia para nós, esse alguém tem que ser Pedro, Tiago, João. Eles também diziam, irmãos, que Paulo não tinha uma carta de recomendação. Então se você quer que a gente te ouça, irmão Paulo, mostra aí uma carteirinha de pregador, mostra para nós aí uma carta que Pedro escreveu para recomendar você. Eu quero saber que autoridade que você tem para vir pregar essas coisas. Outra coisa que eles também falavam era que Paulo tinha sido acusado de rejeitar a lei e os rituais mosaicos. Lá em Gálatas 4, verso 9, 5, verso 6, Gálatas 6, 12, eles falam que Paulo, quando ia ensinar, ele ensinava as pessoas a rejeitar o que a lei dizia, a esquecer o que Moisés ensinou como doutrina. E por último eles diziam que aquilo que Paulo pregava era diferente do que aquilo que Pedro e os demais apóstolos pregavam. Por conta disso, Paulo, quando vai escrever a carta aos Gálatas, desde ali do versículo 1 e 2, ele já começa fazendo a sua defesa. Logo no começo de Gálatas ele diz: olha, eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus e de Jesus Cristo. Ele já começa dizendo de onde vem o apostolado dele. Ele dizia que a autoridade que ele tinha não dependia de quem ele era, não dependia da recomendação que ele tinha, não dependia daquilo que ele fazia no passado, mas a autoridade dele era uma autoridade que ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus e do próprio Deus Pai. Paulo era um apóstolo separado, escolhido e levantado por Deus. Uma pergunta talvez que pode surgir na sua mente agora é: pastor, existem apóstolos hoje? Veja bem, apóstolos com autoridade dos 12 não existe. Não existe porque eles foram escolhidos e separados por Deus. Mas há apóstolos nos nossos dias, sim. Quem são estes? São aqueles que continuam pregando e sustentando o testemunho que os apóstolos da palavra de Deus pregaram. Então, se nós vemos um homem de Deus que continua pregando o que os apóstolos da Bíblia pregavam, esse pode sim ser tido como um apóstolo. Mas se nós vemos hoje homens que se autodenominam apóstolos, mas que pregam outras coisas que os apóstolos da Bíblia não pregam, isso aí é só um título eclesiástico. Infelizmente, por conta dessas doutrinas judaizantes, existem tantos títulos na igreja, existem tantas pessoas que estão procurando por uma autoridade natural, terrena, e eles se colocam sobre outros, não por conta da sua revelação e não por conta da sua unção, mas simplesmente pelo título que eles carregam, né? Então Paulo vem para dizer para nós, e ele já começa se apresentando dessa maneira: eu sou apóstolo da parte de Deus. E ele precisa falar sobre a sua autoridade, porque ele estava querendo defender a mensagem que ele pregava. E qual era a mensagem que Paulo pregava?
Paulo pregava a mensagem do Evangelho. Então ele começa no versículo 1 dizendo: eu sou apóstolo da parte de Deus e de Jesus Cristo. E depois de falar da sua autoridade, ele diz qual era o teor da sua mensagem. E ele diz: graça e paz da parte de Deus e nosso Pai. Veja, qual era a mensagem então de Paulo? A mensagem de Paulo era a mensagem da graça e da paz. Esse é o cumprimento do Novo Testamento. Você vai ver que Paulo, quando vai conversar com as igrejas, ele sempre usa essa expressão: graça e paz. Por que graça e paz? Porque graça é a única forma como nós podemos nos achegar diante de Deus, somente pela graça. E somente aqueles que caminham debaixo da graça é que podem desfrutar da paz. Você jamais vai ver um cristão cheio de paz que caminha pelo merecimento. Então não tem como você viver uma vida cheia de abundância, cheia de plenitude, cheia de alegria do Espírito, se essa pessoa não caminhar debaixo da graça de Deus. Um dia o irmão falou para mim: pastor, mas o cumprimento não deveria ser paz seja convosco, assim como Jesus disse? Pode ser também. Mas se você quer usar a expressão correta do Novo Testamento, seria graça e paz. Porque somente através da graça que você pode ter paz. E Paulo explica esse evangelho da graça e da paz de Deus em 3 coisas. Em primeiro lugar, ali no versículo 3, veja, versículo 1, versículo 2, ele fala sobre a autoridade dele, sobre qual era o evangelho que ele pregava. No versículo 3 ele começa a dizer o que era esse evangelho que ele pregava. E ele começa dizendo: eu sou apóstolo da parte de Deus, estou aqui para pregar a graça que produz a paz, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse aqui é a primeira essência do evangelho. É que Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu, irmãos, porque ele era um mártir, porque ele era um coitado. Jesus não morreu porque ele era um herói. Jesus não morreu porque ele era louco de amor por mim e por você. Jesus morreu por conta dos nossos pecados. O pecado do homem era uma dívida que tinha que ser paga diante de Deus. E jamais poderia ser paga com um sangue pecador. Somente um sangue inocente poderia ser suficiente para pagar as nossas dívidas, para satisfazer a ira de Deus. Porque um dia todos nós iríamos comparecer e o ímpio vai um dia precisar comparecer diante do Pai. Para quê? Para responder sobre os seus pecados, porque o pecado é algo muito sério. E Jesus, ele veio para resolver o problema dos nossos pecados. Jesus não veio para nos salvar do inferno. Jesus não veio para nos salvar do diabo, irmãos. Jesus veio para nos salvar do próprio Deus e da sua ira. Porque um dia você ia ter que chegar diante de Deus. Um dia eu iria ter que chegar diante de Deus e eu ia ter que responder para Ele. Eu ia ter que aguentar a ira dEle. Porque o meu pecado é uma afronta contra o Senhor. E Jesus nasceu para que Ele pudesse pagar a minha dívida. É como se eu tivesse um grande boleto. E o valor de cada boleto era muito alto e jamais eu iria conseguir pagar. Eu jamais poderia ser aceito por Deus na minha própria força. Mas Jesus veio e na cruz, derramando o seu sangue, entregando a sua vida, Ele paga o boleto que era meu. E agora que os boletos foram todos pagos, eu posso me achegar diante de Deus com felicidade, com leveza, com paz. Mas como que eu me achego diante de Deus? Somente pela graça. E Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele está querendo reafirmar isso. Depois ele diz: Cristo também morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, Jesus veio para nos arrancar pela raiz. Muitas pessoas pensam que o Evangelho e a mensagem da cruz veio para que eu e você nos tornássemos homens melhores, pessoas melhores, seres humanos evoluídos. Mas você não recebeu a Jesus para se tornar alguém melhor. Você recebeu a Jesus para se tornar um novo homem, uma nova mulher. E essa era a mensagem que Paulo pregava. Jesus veio por causa dos nossos pecados, para nos arrancar desse mundo, para nos dar uma nova vida. E hoje eu não sou um homem melhor do que eu era ontem.
Hoje eu sou um homem novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu fui feito de novo. Meu passado foi totalmente apagado, porque o escrito de dívidas que existia no meu nome foi despedaçado, foi rasgado na cruz. No seu próprio corpo, Jesus veio para fazer aquilo que eu jamais podia fazer na minha própria força. Então Paulo vem para pregar isso aos homens. Você é nova criação. E os gálatas estavam se esquecendo disso. Paulo também, irmãos, veio para dizer que Cristo morreu segundo a vontade de Deus Pai. Jesus nasceu para um propósito: morrer em nosso lugar. Jesus não morreu porque ele era apaixonado. Jesus morreu porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e muitas pessoas olham para ele com pena, com dó. Oh, coitadinho dele. Não, irmãos. Jesus nasceu para essa missão. Ele nasceu para entregar-se por nós, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a vida no lugar dele. E Paulo, de forma muito indignada, ele vem com essa mensagem dura aos gálatas, dizendo: vocês estão se esquecendo disso, vocês estão se esquecendo que o Senhor chamou vocês do império das trevas, Ele trouxe vocês para o reino do Filho do amor dele. E o que vocês estão fazendo com a graça de Deus? Vocês estão pervertendo o Evangelho. Veja, para Paulo o Evangelho é algo sagrado. É muito sério quando nós começamos a misturar ensinos na vida da igreja. Por isso que Paulo era tão duro. Ele anuncia um anátema, ele anuncia uma maldição sobre todos aqueles que tentam alterar o Evangelho. E a primeira coisa, no versículo 6, aqui em Gálatas 1, Paulo começa a falar sobre a infidelidade dos Gálatas. Os Gálatas estavam, irmãos, mudando de lado. Quando ele fala: Gálatas, vocês são infiéis. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês receberam Jesus e agora vocês estão mudando de lado. É como se eles jogassem no Corinthians e de repente eles fossem jogar lá no Palmeiras. Paulo diz: vocês estão demandando de lado, vocês estão virando casaca. Vocês antes jogavam no nosso time, agora vocês estão indo jogar no time do inimigo. Por quê? Porque eles estavam ouvindo um outro evangelho. E qual que era esse outro evangelho? Em Atos capítulo 15, verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não é, irmão, presta atenção. O evangelho que eles estavam ouvindo lá não era assim: negue a Jesus ou abandone Jesus. Não era isso que eles ouviam, não era. Mas o que eles estavam ouvindo era: tem que fazer alguma coisa a mais além de crer. Tem que obedecer, tem que guardar os mandamentos, tem que se circuncidar. Qual que é o perigo disso hoje, nos nossos dias? É quando as pessoas querem acrescentar alguma coisa na obra de Cristo. Todas as vezes que você ouve alguém colocando algo como pré-requisito para que você seja aceito por Deus, esse é o outro evangelho. E eu te falo, não existe doutrina neutra, hein? Não existe crença neutra. Tudo aquilo que você crê vai afetar o seu comportamento. E o seu comportamento vai afetar os seus resultados, a sua vida. Depois Paulo fala sobre o ensino dos falsos mestres no versículo 7. Esses homens estavam perturbando aquela igreja. Do mesmo jeito que existe muita perturbação hoje, há muitas pessoas hoje em dia falando em nome de Jesus. Há muitas igrejas por aí que dizem que são igrejas de Jesus, mas aquilo que eles pregam não é o Evangelho. Muitos lugares o que é pregado é psicologia. Muitos lugares o que é pregado, irmãos, é desenvolvimento pessoal. Muitos lugares aquilo que tem sido pregado é a teologia do coaching. Então, vamos lá, acorda cedo, toma banho gelado, Deus ajuda quem cedo madruga, faça a tua parte que a minha eu te darei. São tantas coisas que talvez se você fizesse um curso de desenvolvimento pessoal seria melhor.
Ou então em muitos lugares que é pregado o nome de Jesus, o que você ouve lá é merecimento. O que você ouve lá, irmãos, é religiosidade. Tudo é externo, tudo tem a ver com o teu jeito de vestir, tudo tem a ver com o teu jeito de falar. Ou então, se reúnem no nome de Jesus, mas o que é pregado não é a vontade de Deus, mas é aquilo que eu quero para a minha vida. Então eles vão para a igreja não porque eles querem a vontade de Deus, mas porque eles querem que o casamento deles melhore. Veja, não tem problema, irmãos, pregar sobre ser alguém melhor, ou muito menos pregar sobre um casamento mais feliz. Não há problema nessa pregação. O problema é quando Cristo não é o centro. O problema é quando o Evangelho não é pregado. E infelizmente o que sobra depois, irmãos, é simplesmente outros ensinos. Esses homens que pregavam aqui, eles diziam que Jesus era um grande exemplo a ser seguido. Então não bastava crer naquilo que ele fez, mas nós também tínhamos que fazer o que ele fez. Nós tínhamos que imitar a Jesus. Então você tem que imitar a Jesus. Você tem que ser como Jesus. Você tem que amar como ele amou. Então não basta crer no que ele fez e ser aceito por Deus. Você tem que crer nele, mas você tem que fazer o que ele fez. Porque se você não fizer o que ele fez, você não é aceito a mais. Veja, é sempre colocando algo além da fé. É sempre colocando algo a mais na teologia. Preste atenção, esse é um ensino muito perigoso. E por essa razão, no versículo 8, Paulo diz, irmãos, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho além do que nós temos vos pregado, que esse aí seja amaldiçoado. Paulo não fica de mimimi. Paulo não fica dizendo que os outros estão fazendo errado e ele faz certo. Não, não, não. Paulo, ele mesmo se coloca no mesmo nível dos demais. E ele diz, ainda que eu pregue para vocês um outro evangelho, além desse evangelho, qual? O evangelho da graça de Deus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que ele morreu segundo a vontade de Deus. Que ele morreu para nos salvar, para pagar o preço que nós jamais poderíamos pagar. Paulo, ele era alguém que tinha encargo pela mensagem. Paulo não estava preocupado em ter um bom nome na praça. Não, Paulo estava preocupado era se a mensagem estava sendo pregada. Outra coisa, a preocupação de Paulo e o encargo de Paulo aqui era pelas almas. Porque ele sabia que se a igreja continuasse caminhando pelo merecimento, aquela igreja seria destruída. Porque eu te falo, irmãos, só há uma forma de edificar a igreja, é pela graça. Se nós não edificarmos a igreja de Jesus pela graça, tudo que nós fazemos vai ter sido em vão. Porque somente a graça de Deus tem o poder de transformar o homem. Somente a graça de Deus tem o poder de mudar o homem de dentro para fora. Paulo também se preocupava com isso. Ele sabia que se a gente quiser ser uma igreja forte, uma igreja séria, uma igreja madura, onde as pessoas chegam entre nós e não simplesmente elas vêm porque elas querem que Jesus mude a vida delas, dê um carro novo para elas e mude o marido e a esposa deles. Não. Jesus faz tudo isso por nós, aleluia. Mas eu quero agradar a Deus. Eu quero crescer no conhecimento da graça de Deus. Eu quero viver tudo aquilo que está à minha disposição. E só tem uma forma para que isso aconteça, irmão. Só tem um jeito disso acontecer. Como? Pela mensagem da graça de Deus. E por último, Paulo lançou essa maldição sobre aqueles que pregavam outro evangelho, porque ele amava muito a obra da cruz. Paulo era alguém que sabia quem era. Paulo sabia do seu passado. Ele dizia, eu jamais poderia estar aqui por mim mesmo. Jamais poderia ser aceito por Deus na minha própria força, no meu próprio merecimento. Paulo tinha sido profundamente tocado e conquistado pela cruz. Por isso que ele escreve essa carta. Porque ele sabia que o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto. Para que qualquer pessoa se levantasse para querer misturar o evangelho. Os gálatas estavam sendo enganados, então Paulo vem para escrever essa carta.
E eu e você não podemos ser enganados. Por isso que o Espírito tem ministrado ao meu coração para pregar isso para você, para nós como igreja, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e voltar para a pureza do Evangelho de Jesus. Amém? Você pode dizer aleluia aí na sua casa. Eu quero orar por você nessa hora, para que os seus olhos sejam abertos, porque isso que nós estamos falando aqui só pode ser entendido pelo Espírito. Muitas vezes nós entendemos o Evangelho com a nossa mente, mas isso precisa se tornar uma verdade espiritual no nosso espírito. Porque somente quando isso acontece, nós vamos começar a desfrutar dos frutos dessa revelação. E como eu te falei no início aqui da nossa live, o que nós precisamos é ter revelação. No nome de Jesus, amém? Feche seus olhos aí, deixa eu orar por você. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra possa ter revelação de tudo que foi falado. Deus, que todas as palavras que foram ditas de forma natural se transformem em realidades espirituais na vida de cada um de nós. Eu declaro que o Senhor venha nos trazer, Deus, frutos, mas frutos da graça, frutos de transformação. Eu oro para que o Senhor, nesses próximos dias que estaremos juntos, Deus, possa trazer sobre nós alívio, refrigério, para que cada um de nós entenda que nós somos amados e somos aceitos pelo Senhor, não baseado naquilo que fazemos, mas sim, Deus, baseado naquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Antes de a gente encerrar, eu quero pedir, se você fez as suas anotações aí, tira uma foto do seu caderno, se você está assistindo com mais alguém, tira uma selfie aí com a pessoa que você está assistindo, marca a gente lá no Instagram. E se você puder me ajudar, compartilhe a nossa live. Se você está no Instagram, quer dizer, se você está no Facebook, marca aí as pessoas que precisam ouvir isso. Se você está no YouTube, inscreva-se aí no nosso canal, dá um joinha no nosso vídeo para que mais pessoas possam ouvir também essa mensagem. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe você. Na próxima sexta-feira, às 21 horas, estaremos aqui para o nosso segundo dia de live. Vai ser uma bênção, da mesma maneira que foi hoje. E se você tiver dúvida, me mande uma mensagem, Eu queria me colocar à sua disposição. Às vezes você tem alguma dúvida sobre algo que nós falamos aqui, me mande uma mensagem lá. E se você faz parte da nossa igreja e está assistindo essa live, compartilha no grupo da sua célula lá também como foi essa palavra no seu coração. Amém? Então, que Deus abençoe. Tchau, tchau.